Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Participantes da Natureza Divina. O título da sexta-feira, o modelo da igreja primitiva. E os versículos, Atos, capítulo 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, e que essa, Senhor, seja cada vez mais a nossa realidade, de seguirmos juntos, com unanimidade, singeleza e pureza de coração, a palavra que sai da tua boca, a qual o Senhor tem nos dado com tantas riquezas. O Senhor tem nos dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Que nós possamos, reunindo toda a nossa diligência, trabalhar usando aquilo que o Senhor tem nos dado, a fim de produzir as riquezas que o Senhor espera de nós. Um coração que produz a 30, 60, 100 por um. Somos-te gratos, Senhor, por tudo o que o Senhor fez e também por tudo o que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Obrigado, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, antes de entrar na sexta-feira, falar um pouco ainda da quinta-feira, um dia muito importante nessa semana, com muitas riquezas a serem extraídas. Na quinta-feira, irmãos, primeiramente, nos mostra que aquilo que o Senhor nos dá é o que nós precisamos usar para trabalhar nessa boa terra que é Cristo. E isso nós fazemos através da fé. Então nós vimos isso na quarta-feira. Todas as ferramentas que Deus nos dá requerem de nós o uso da fé. Inclusive a palavra que o Senhor tem nos dado, a palavra que sai da sua boca, a palavra profética. E aí nós temos o exemplo da igreja dos Tessalonicenses. Essa igreja, quando Paulo manda a primeira carta aos Tessalonicenses, essa igreja tinha pouco tempo de vida, talvez um pouco mais de um ano de vida. E essa igreja, embora uma igreja jovem, Paulo lhe já mostra no início da carta aos Tessalonicenses porque eles praticavam aquilo que ele havia os ensinado, eles se tornaram modelos, como diz o versículo 7, de todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja, irmãos, e por quê? Porque eles, como Pedro disse, todos eles também receberam a fé igualmente preciosa. E Paulo escreve aos Tessalonicenses porque naquela época eles estavam sofrendo grande tribulação e muitos irmãos estavam sendo martirizados. É por isso que no final da primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então muitos irmãos ali estavam sendo martirizados, perdendo a vida, e aí Paulo escreve para encorajá-los, porque era uma igreja nova, mas mesmo sendo uma igreja nova, irmãos, quando você volta no capítulo 1, versículo 7, você vê: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Por quê? Quando você liga os pontos da palavra de Deus, você vai entendendo. Porque aí o versículo capítulo 2, versículo 13, que é um versículo muito conhecido por nós, mostra que os Tessalonicenses recebiam o ensinamento do apóstolo Paulo, ou seja, o ensinamento dos apóstolos, a palavra profética, que na época vinha de Paulo. E eles criam nessa palavra como palavra de Deus. E aí essa palavra operava eficazmente neles. Quando nós não usamos a nossa fé, não há trabalho espiritual. Hebreus 11 deixa muito claro. Se você quer agradar a Deus, você precisa usar a fé. Só que veja o que começa a acontecer com a igreja. Ao invés, e aí nós já vamos pular para sexta-feira, você vai perceber melhor isso. Mas eu vou dar essa introdução usando a quinta. Então veja, ao invés de, ao passar do tempo, continuar havendo igrejas modelo como a igreja em Tessalônica, ao invés disso,
Lá em 2 Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, já próximo do seu martírio, no capítulo 1, versículo 15, o que ele fala? Todos os da Ásia me abandonaram. Ele ainda fala, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Citar esses dois nomes, talvez para nós, não tenha nenhuma referência, né? Primeira vez que nós vemos esses nomes aparecendo. Mas é provável, irmãos, que esses nomes tenham sido nomes de pessoas que ajudaram muito Paulo. Então, na época, deve ter causado espanto. Por isso que Paulo resolveu frisar esses dois nomes. Então, isso deve ter causado espanto até em Timóteo. Nossa, mas Hermógenes, Figelo, abandonaram Paulo. E note o seguinte, que quando o Senhor escreve para João, para Éfeso, a primeira carta às 7 igrejas, ele mostra uma igreja com bastante doutrina, bastante conceito, mas sem o principal, sem o que move uma igreja, o amor, o primeiro amor. Quando você olha para a igreja em Tessalônica, você vê que eles têm a base da vida da igreja, fé, amor e esperança. E por causa disso, irmãos, mesmo com muitos sendo martirizados, eles continuavam. E isso vem do quê? Vem da fé na palavra. Agora, quando você vai lá na igreja em Éfeso, e eu cito Éfeso, por quê? Porque Éfeso era uma das principais, se não a principal província daquele lugar, da Ásia Menor. Então, quando você vê o Senhor escrevendo a primeira carta dada a João para mandar às igrejas, você vê que a igreja em Éfeso tinha um problema, faltava-lhe o primeiro amor, fazia as coisas meio que no automático, sabe? Faz porque é certo, mas faz sem o sentimento interior que move, que deve mover todos nós, o amor às coisas de Deus, o amor a Deus, o amor às coisas de Deus. E por que isso, irmãos? Veja só. Quando Paulo fala, todos da Ásia me abandonaram, você deve se lembrar que Paulo ficou muito tempo em Éfeso, ele ficou quase 3 anos, ou mais de 3 anos em Éfeso. Éfeso, repito, principal província ali, cidade daquela região da Ásia. Ele fez isso por quê? Porque ele, nas 2 primeiras viagens principalmente, irmãos, ele percebeu que não ia adiantar, ele não ia conseguir atingir toda a região que ele queria atingir sozinho. Hoje já é difícil, e olha a tecnologia que a gente tem. Imagina naquela época, viagem de barco, de cavalo, a pé. Então o que ele fez? Ele, na escola de Tirano, ele aluga aquele lugar e ele monta como se fosse um centro de aperfeiçoamento para a propagação do evangelho, um CEAP. E ali ele aperfeiçoa muitos cooperadores, como por exemplo Epáfras. Quando a gente viu Colossenses, nós vimos Epáfras. E esses cooperadores, eles foram responsáveis então por também levar a verdade do evangelho, levantando igrejas. Então, agora veja só, depois que o tempo passou, até esses cooperadores, e talvez esse Figelo e Hermógenes seja um desses cooperadores, a gente não sabe, todos os da Ásia abandonaram Paulo. O resultado de você abandonar a palavra profética, aquele que é o enviado para dar a palavra, é o seguinte: aquilo que você aprendeu fica na sua memória, como aconteceu com Éfeso. Então, se você lê a primeira carta a Éfeso, as igrejas, né, a carta em Éfeso, lá em Apocalipse, você vê, eles estavam cheios de conhecimento, sabiam quem era apóstolo, quem não era, sabiam identificar isso, aquilo, mas a questão, irmãos, e o primeiro amor? Lá em Mateus 24, fala que o amor vai se esfriar de quase todos, e a palavra amor lá é exatamente ágape. Então não está falando do amor das pessoas do mundo, está falando do amor dos cristãos. Não fala que o conhecimento vai se esfriar, fala do amor. O que gera, irmãos, essa energia, esse amor em nós é a palavra de Deus, e principalmente a palavra que o Senhor tem falado atualmente, a palavra profética. Tanto é que quando você vai lá para Mateus 24, quando ele está falando do tempo do fim, e ele fala sobre o amor se esfriar, você vai ver que no versículo 13, no versículo 11, antes de falar, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará,
ele diz que vão se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quer dizer, se é um falso profeta, não tem a palavra profética. Se não tem a palavra profética, não gera, irmãos, essa força, essa energia que faz com que nós cada vez mais amemos ao Senhor e as coisas de Deus. Por isso que no versículo 13 aí fala: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E onde eu quero chegar? A partir do momento que se abandonou Pedro, Paulo, João, vou focar especificamente na frase de Paulo, todos da Ásia me abandonaram, qual foi o resultado? O resultado foi a degradação na igreja. Porque não é o conhecimento bíblico que vai fazer-nos servir ao Senhor, que vai nos fazer queimar pelo Evangelho, que vai nos fazer suportar as tribulações como a igreja em Tessalonicenses. Mas é usar a nossa fé para crer naquilo que Deus tem nos dado, nas ferramentas que Deus tem nos dado. Lembre do versículo de Pedro: Ele tem nos doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E o que muitos não entendem, que a palavra profética é uma delas. Deus nos deu por misericórdia. Ele já tinha nos dado a Bíblia. Então talvez o Senhor pudesse dizer assim: está aqui, está na Bíblia, vocês se viram sozinhos agora. Mas Ele não fez isso. Tem o Logos e Ele também continua dando a rema. Por quê, irmãos? Porque Deus quer nos conduzir à vida e à piedade. Você percebe o tamanho da misericórdia de Deus? Mas quando se abandona, como abandonaram Paulo, depois abandonaram, João vem a falecer, né? Abandonaram Pedro, João vem a falecer. Quando isso acontece, aí, irmãos, a degradação entra. E é o que acontece na história da igreja. E aí você vê também isso na história das 7 igrejas em Apocalipse, contando a história da igreja. Hoje, irmãos, nós precisamos dar valor ao que o Senhor tem nos dado. E lá lembrando, né, também na quinta-feira nos mostra, quando o Senhor falou com o povo de Israel, depois de ter tirado eles do Egito, em Êxodo 19, Ele disse: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, veja, ouvirdes a minha voz, quer dizer que o Senhor ia dar a aliança, os estatutos, a lei, mas o Senhor ia continuar falando. E quando o Senhor falava, quem Ele usava? Ele usava Moisés. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus faz isso. Ele falava através de Pedro, dos apóstolos, Ele falava através de Paulo. Então entenda que nós temos a palavra, o Logos, e o Senhor ainda nos dá, olha, Ele tem nos doado todas as coisas, e o Senhor ainda nos dá a palavra profética, que é para conduzir, para dar direção, porque muitos têm usado a Bíblia, ao invés de dar direção, têm usado a Bíblia para perder a direção, sabe? Desviar muitos do caminho do plano de Deus.